Olá amigos, amiguinhas, dando início à nossa aula de hoje, vamos pedir a permissão e a proteção do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, e nos intuindo para que a gente possa entender bem essa aula de hoje. Na nossa aula do livro O Céu e o Inferno, aula passada, nós falamos do capítulo O Céu, e a gente parou no item 9. Então o item 9, ele diz que a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Quando o espírito está mais evoluído, ele já não necessita mais encarnar, e pode até encarnar voluntariamente, mas não precisa. Hoje nós vamos para o item 10. Então, no item 10, o meu aqui é na página 22. O item 10 diz o seguinte: no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. Então, aí a explicação está bem clara, Enquanto espera uma encarnação ou outra, ele espera na erraticidade. Então, ele espera no mundo espiritual. E ele é feliz ou ele sofre, de acordo com o que ele praticou quando estava encarnado. Continuando. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Então, como ele diz aqui, o mundo espiritual é o mundo definitivo, o mundo original, como a gente diz, E o espírito, enquanto ele está lá, esperando entre uma encarnação ou outra, ele vai colher os frutos daquilo que ele fez, do progresso, como ele diz aqui, da encarnação que ele acabou de sair. E também ele vai aprender, ou vai se preparar para uma nova encarnação. Vai rever tudo aquilo que fez de bom e aquilo que fez de errado e tentar preparar para, na próxima, acertar. O espírito progride igualmente na raticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o estado espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso pelos quais o espírito tem que passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Então, o espírito ele progride. Encarnado, há necessidade de encarnar para sofrer, para progredir, para conhecer as novas coisas, e também na espiritualidade ele também progride. Ele vai aprender também com os erros que cometeu na parte corporal ou no mundo encarnado, preparando para uma nova missão, preparando para uma nova encarnação. Tudo isso para ele é um aprendizado. São, como diz aqui, são dois processos de aprendizado, de gêneros diferentes, um espiritual e o outro físico ou mais encarnado, mas são processos de aprendizados diferentes, e depende de cada espírito, do seu grau de evolução, o que ele vai receber de aprendizado ou não. No item 11, a reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. Então a reencarnação pode ser aqui ou pode ser no outro mundo. Porém, dependendo da evolução do outro mundo, dependendo da situação desse outro mundo, depende também o grau de perfeição do espírito, o grau de aprendizado que ele está, o nível de aprendizado que ele está. Então ele pode encarnar aqui ou lá, num mundo primitivo, num mundo de provas e expiações, num mundo de regeneração, mundos felizes, dependendo do seu grau de adiantamento. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenas, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos,
não mais são sujeitos às moléstias e às enfermidades, e tampouco têm a mesma necessidade. Então isso aí é importante, né? A gente almejar chegar um dia num mundo desse, né? Onde o corpo físico não mais está sujeito a moléstias. Nós estamos num mundo onde estamos passando aí por uma pandemia, onde todo mundo está sendo atingido. O corpo físico está sendo atingido, está sendo atacado. No mundo superior, onde a vida é melhor, não existe mais esse problema, não existe mais as moléstias, as enfermidades. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Então, tirando, lógico, aqueles maus, né? Os que lá estiverem vão gozar aí, né? De paz e se preocupando apenas em se adiantarem, em evoluir, sem muito trabalho com doenças, com sofrimento, com coisas que nós temos no nosso dia a dia. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente a estado definitivo. Sendo a terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Então, nos mundos superiores reina a fraternidade, não tem egoísmo, ninguém pensa em si. Reina a igualdade, porque não tem orgulho, a liberdade, porque não tem desordem, porque não tem ambicioso querendo tomar o dinheiro do outro, tomar as posses do outro, aproveitar da situação do outro. Isso nos outros mundos não tem. Quanto na Terra, né, a gente está aqui passando por todos esses tipos de coisa. Aqui existe muito egoísmo, igualdade não existe, orgulho existe muito, liberdade muito pouco, desordens a reprimir, um monte de desordens, né? Ambiciosos tentando oprimir o fraco. Será que existe isso aqui nesse mundo? Tem gente que acha que nós somos espíritos perfeitos, né? Não, somos espíritos imperfeitos, como ele diz aqui. Então, como ele diz no finalzinho aqui, a Terra, né, é morada de espíritos imperfeitos, né? E isso está na razão do mal aí que predomina, até que praze a Deus fazer dessa terra, né, a morada de espíritos mais adiantados. Esperamos, né, chegarmos ao mundo de regeneração. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. Então o espírito ele vai progredindo devagar, gradativamente. À medida que ele se desenvolve, ele vai melhorando até ele chegar ao apogeu, ao ponto onde ele seria feliz, ao ponto, como eu disse no parágrafo anterior, né, de um mundo que não tenha mais doenças, que não tenha mais sofrimentos. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e finalmente os mais sólidos da madureza, da situação adulta, né? A criança começa a fluir, a aprender um pouquinho, né? E vai tendo um pouquinho de felicidade ou de prazer, né? E à medida que vai crescendo, as coisas vão melhorando e vai entendendo também, né, a qualidade do prazer, que às vezes a criança achava que tudo era bonitinho, tudo era bom, né? E quando a gente cresce a gente vê que não era bem assim. No item 12, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Então, como a gente também já comentou, né, os espíritos mais evoluídos, eles continuam trabalhando. Não quer dizer, né, porque eles estão em mundos melhores ou em mundos felizes, que eles vão ficar lá, né, na ociosidade, sem fazer nada. Não, eles têm trabalho, eles têm aprendizado a seguir e a continuar
né, o seu aprendizado, a sua evolução. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nem uma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Então a vida espiritual, né, em todos os graus, tem o seu objetivo, a sua felicidade. Porém, são atividades que não explora, como diz Deus, não dá o fardo maior, né, do que você possa carregar. Então não é fatigante. Tem as atividades e a felicidade suprema, né, para o espírito que consegue atingir, né, um grau de elevação melhor, uma evolução melhor, né, ele tem a felicidade, né? Ele vai então observar ou fazer parte, né, dos esplendores da criação, coisas que provavelmente nós, na nossa inferioridade, a gente não pode nem fazer ideia direito, né, de como ou do que é isso. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus, e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Então, continuando, né, essa vida espiritual aí, né, quem atinge esse grau de evolução, ele tem uma satisfação, ele tem uma serenidade. Lá existe muito amor, envolve, né, como ele diz aqui, muito amor entre um e outro, que é o amor ao próximo, que a gente comenta sempre, e também não tem o contato com os maus. E isso faz com que a pessoa consiga compreender os mistérios de Deus, né? E esses mistérios que são revelados, né, somente àqueles que estão mais acima, mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas, cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os Messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que se não chega senão pela perfeição. Então, né, esses espíritos mais puros são Messias, são mensageiros, né, como são os Cristos, aqueles que vêm, né, uma missão para mudar o mundo, deixam uma mensagem que fica aí séculos e séculos, como nós temos aí exemplos, né? Então, são espíritos que vêm com essa missão, né? E para chegar nesse ponto, eles precisam, né, ter uma perfeição, não pode ser qualquer um. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. Então, quando ele cita aqui a ordem mais elevada, né, a gente pode ir ao livro dos Espíritos, lá, questão 96 a 114, que trata da ordem dos Espíritos. Então, os Espíritos de primeira ordem são os mais elevados. Existem Espíritos ainda acima dos primeira ordem, só que para nós, para o nosso entendimento, né, não é comentado. Né? Jesus, por exemplo, está acima dos espíritos de primeira ordem. Nós, encarnados, somos espíritos de terceira ordem. Esses espíritos que vêm em missão, como eu já citei na aula passada, Chico, por exemplo, Gandhi, né, Madre Teresa, são espíritos que vêm com a missão de fazer o bem sem olhar a quem, né, aquela missão pura. São espíritos provavelmente de segunda ordem. Já estão em um nível mais elevado, né? E como a gente falou na semana passada, mas eles sofrem. Sim, eles sofrem. E eles sabem que vão sofrer, aceitam esse sofrimento para se melhorarem ainda mais. Vêm com uma missão, mas essa missão eles sabem que vai sofrer e esse sofrimento vai aumentar ainda a perfeição, vai aumentar ainda a evolução dele.
Então, e tudo isso faz parte da evolução. No item 13, as atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiências e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Então, novamente, no texto o que já está dizendo, são proporcionais ao progresso. Então, não adianta um espírito de terceira ordem, um espírito inferior, querer chegar lá na posição de Jesus. Não adianta. Por quê? Para chegar lá vai ter que evoluir, vai ter que passar pelo progresso, pelo processo de evolução, até atingir esse nível. Todos nós vamos chegar lá? Sim, todos vamos chegar, né? Viemos de Deus e voltaremos ao Criador. Porém, evoluídos, né? E essa evolução nossa, né, depende, como a gente falou no parágrafo anterior, de cada encarnação e de cada período entre uma encarnação a outra. A gente vai aprendendo e vai evoluindo, vai aprendendo e vai evoluindo. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Então, os que chegam lá, né, como ele diz aqui, as atribuições de acordo com o seu grau, né, não existe favor para ninguém. O que é feito ou o que fazem, né, é de acordo com o seu mérito. Se tem um prêmio, é porque mereceu. Se ele ainda está nas bases ou nas ordens inferiores, é porque ele não fez por merecer. Então tem que evoluir para chegar lá. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprirem e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Então, as missões, que são missões mais difíceis, né, Deus coloca na mão daqueles que sabem que não vai falhar. Como ele diz aqui, desfalecimento ou comprometimento. Ele não vai falhar, vai conseguir levar aquela missão a cabo. E, enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho sobre as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a demandos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, a proteção das famílias, indivíduos, o impulso de cada ramo de progresso, as diversas operações da natureza, até os mais ínfimos pormenores da criação. Então é bom a gente entender isso também, né? Como a gente já comentou, ninguém dá o fardo. Deus não dá o fardo maior do que você possa carregar. Então a gente é subordinado. Existe abaixo de Deus espíritos que cuidam de todos os planetas. Espíritos que cuidam de um planeta específico. Espíritos que cuidam, né, de uma família, como ele diz aqui. Cuidam de um indivíduo que é o nosso guia espiritual, né? E os espíritos que cuidam das ações da natureza. Então, cada um a seu grau de adiantamento, fazendo aquilo que está dentro do seu conhecimento. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Então, os espíritos que querem progredir, né, solicitam. Alguns são forçados a fazer uma missão, cumprir uma missão, porque ainda não entendem, mas aqueles mais evoluídos, eles já começam a pedir as missões, né? Como eu comentei aí, né, dos espíritos que vêm com missão, né, tipo Chico Xavier, né? Ele sabe, ele pede aquela missão e sabe que aquilo vai fazer com que ele progrida um pouquinho mais. Como diz aqui, aspiram pelo progresso. No item 14, ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedida a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveria preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. Então, todos têm o seu grau
de evolução, né, mas tem também a sua responsabilidade. É importante, como ele diz aqui, a importância relativa para cada grau. Então, todos têm a responsabilidade. Cada um vai cumprir uma missão. Ah, mas será que eu tenho uma missão? Sim. Ele diz aqui, todos nós encarnados temos missão. Então, qual a missão? A gente fazer aquilo que gosta da melhor maneira possível e aquilo que sempre vai ajudar ao próximo. Tudo aquilo que a gente faz ajudando ao próximo pode se considerar uma missão. Às vezes, é só uma palavra, só um abraço, só uma ajuda. Mas você foi colocado ali para ajudar daquela maneira. Existem muitos colegas, muitos amigos aí que eu conheço que dizem, eu queria tanto ser médium, queria tanto receber uma comunicação, uma psicografia, mas eu não consigo. Aí você presta atenção nessa pessoa, a pessoa é boa ouvinte, é aquela pessoa que quando alguém precisa desabafar, vai procurar, é aquela pessoa que quando alguém está com algum problema, vai contar, eu estou assim, estou assado, e ela dá ouvido. Só no fato de dar ouvido, já está ajudando, porque muitos espíritos precisam de ser ouvidos. Só pelo fato de você contar, às vezes, uma situação ruim, você já melhora. Então, essa pessoa tem essa mediunidade de ouvir. É uma mediunidade que quase todo mundo tem. Às vezes a gente não tem paciência, quando a pessoa vem contar, nossa, senta que lá vem a história, Mas a gente tem que ter paciência também para ouvir, E quando a gente para ouvir, a gente ajuda aquele que está necessitando de passar essa informação. E como ele diz aqui, os homens de gênio, ou seja, os inventores, que conseguem evoluir, colocar sementinhas de progresso, também são pessoas que vêm com missão. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimento, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então, como ele diz aqui, normalmente, essas missões mais baixas, missões secundárias, e o espírito desiste. Não aguento mais essa vida, não quero mais fazer isso, não vou fazer mais nada. Eu conheço pessoas que têm uma mediunidade ótima. Não, eu não vou trabalhar, não quero. Não quer fazer o quê? Então, como eu disse aqui, a pessoa perde aquela missão, renuncia àquela missão, e prejudica a si mesmo. Está se prejudicando, não está prejudicando outra pessoa, não está prejudicando a si mesmo. Item 15. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual. Por toda parte a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zenite. Então, todos os espíritos concorrem para a obra geral, concorrem para o fim, para o projeto de Deus. É como ele diz que qualquer que seja o grau. Mesmo esses que desistem, acabaram fazendo alguma coisa. Vai voltar numa próxima para fazer de novo, mas fizeram alguma coisa. Então, por todo lugar, por onde andas, tem uma atividade. E essa atividade, como ele diz aqui, é dando as mãos, ou seja, se ajudando para alcançar o zenite. No meu aqui tem essa palavra zenite, Zenite seria o apogeu, o máximo, Um ajudando o outro para alcançar o ponto máximo, alcançar a evolução. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Então, essa solidariedade que está falando aqui é a nossa comunicação com os espíritos, quando eles vêm nos ajudar, E quando nós também ajudamos aqueles irmãozinhos que não conseguem entender, às vezes, que desencarnou, E a gente, através do nosso trabalho na mesa mediúnica, a gente consegue fazer com que ele entenda que ele não morreu, que ele está na vida espiritual. Então, como ele diz aqui, espíritos libertos, e os espíritos cativos. Os libertos são aqueles que estão já desencarnados. Os cativos somos nós, ainda encarnados. Assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras
simpatias e nobres afeições. Então a gente vai conseguir simpatia e afeição pelo próximo, pelo amigo, encarnado ou desencarnado. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis ao sentido grosseiro dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Então, ele está afirmando que em toda parte do universo existe espírito. Como ele diz aqui, não existe nenhum lugar despovoado, nenhuma região. Existem espíritos em todo o universo. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Então, como a gente já comentou anteriormente, essa felicidade existe de acordo com o grau de adiantamento. Quando você é criança, você é feliz por uma coisa que quando você crescer, você não vai ser mais feliz com aquilo. Você vai achar aquilo muito simples, muito comum. Mas a criança fica feliz com aquilo. Às vezes um chocolinho, se dá um chocolinho para a criança, vai ficar feliz. Dá um chocolinho para um adulto, ele não vai achar muita graça. Então, como ele diz aqui, de acordo com a categoria e o seu adiantamento. De acordo com o adiantamento, vai achar coisas que vai fazê-lo feliz. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra. Podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Então os espíritos não estão fechados, não estão presos em um lugar circunscrito, como ele diz aqui. E a felicidade não depende do local onde ele esteja, e sim do que ele é capaz de fazer, do que ele fez ou do que ele conseguiu para si. Da evolução que ele conseguiu para si. Onde quer que se encontre, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. No item 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Então a felicidade também faz parte da convivência em sociedade, como a gente comentou na aula passada, de você ajudar o próximo, de você conviver com o próximo, você fazer o bem para o próximo. Isso é felicidade. Você repartir a felicidade e não ter a felicidade só para si. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Então, como a gente sempre comenta também, nós somos uma família espiritual. E a gente se atrai, a gente se encontra, a gente se junta pelo gesto, como ele diz aqui, pelo gesto, pela vibração, pela aquela energia que a gente emana. Cada um de nós emana uma energia. Então a sua energia atrai outra pessoa, aquela outra pessoa gosta e vai formando um grupo, como ele diz aqui, famílias homogêneas. Todos nós fazemos parte de uma família espiritual. E essa família espiritual é dividida em grupos. Esse grupo, provavelmente a cada um aí, nós temos aí uns 500 espíritos em cada grupo, que formam a nossa família espiritual. Então por isso, às vezes quando a gente pensa no nosso ente querido desencarnado, ele era meu pai, desencarnou, mas numa outra encarnação tinha sido meu irmão, ou meu conhecido, meu colega, mas está sempre na mesma família. Então a gente às vezes quer receber uma mensagem do pai que desencarnou, mas o pai na outra encarnação tinha sido o irmão, então ele vem como irmão, vem como protetor, mas de alguma maneira estamos todos juntos, como ele diz aqui, emanando os fluidos benéficos um para o outro, para a gente poder se ajudar.
Os membros deste ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Então, essa família, esse grupo, às vezes alguém se desgarra, se dispersa, vão cumprir uma missão, ou se reúne em um determinado ponto, para repassar aqueles trabalhos realizados, prestarem conta, como a gente falou no parágrafo anterior, existe uma escala de chefia, uma hierarquia. Então nós temos um chefe, temos alguém acima, um espírito superior que controla. Então tem que se reunir para prestar conta. Também, como ele diz aqui, esse espírito superior, o espírito mais elevado, ele vai passar instruções para a gente continuar, ou instruções ou conselhos àqueles que não conseguiram atingir a meta, aqueles que desistiram, como a gente viu ali, vai receber conselhos para não desistirem mais. No item 17, posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência o seu centro de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Então os espíritos se reúnem normalmente em torno de um mundo, Como ele diz aqui, o mundo é o centro de atração. Então estão aqueles espíritos que estão desencarnados, foram os encarnados, então aqueles que estão comandando, controlando, tanto um como o outro, tanto encarnado como desencarnados. Em torno dos mundos adiantados, abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados, pululam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e mais flutuante nos superiores. Então a população dos mundos, mais adiantado, lógico, tem espíritos mais adiantados. Então, para que o nosso mundo atinja, um grau mais adiantado, nós que estamos aqui encarnados temos que evoluir, temos que aprender. Por isso estudamos e procuramos aprender. E, com certeza, quando chegamos lá, na erraticidade, também continuamos estudando, continuamos aprendendo, para que o nosso mundo possa evoluir. Em torno dos mundos superiores, como ele diz aqui, tem os espíritos superiores. Em torno dos mundos inferiores, são espíritos já menos adiantados do que naqueles mundos. Mas tem aqueles espíritos superiores que estão aqui para comandar. E no nosso mundo, como ele diz aqui, os mundos inferiores, a população é mais estável, porque ora vai, ora vem, como a gente comentou no item passado, pode se reunir ali, pode voltar para cá, pode encarnar, pode desencarnar, então é mais estável, porque tem que encarnar e desencarnar mais rapidamente. E isso por conta também do apego à matéria. Nós somos espíritos mais presos à matéria. Não adianta a gente às vezes falar, não, mas eu sou um espírito bom. Sim, mas ainda estamos presos à matéria, é uma matéria bruta. Então a gente é um espírito mais matéria. Quando a gente conseguir evoluir a ponto de que o nosso corpo seja uma matéria mais sutil, então aí a gente já não vai ter tanto apego ao mundo, ao globo onde estivermos. Destes últimos, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, espíritos se destacam para mundos inferiores a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Então, nesses últimos que ele está dizendo aqui, são os superiores. Então, eles só vão encarnar para ajudar, para cumprir alguma missão. Ou eles vêm como espíritos, como guias, como protetores de um mundo, protetores de um mundo, protetores de uma nação, de um país, protetores de uma cidade, protetores, e assim vai, A escala vai fazendo com que eles cumpram a sua missão. No item 18, nessa imensidade ilimitada, onde está o céu?
Então, nós estamos no capítulo falando do céu, né? Então, Kardec vem explicando tudo isso. Então, a gente aprendeu, né, nessas últimas aulas aqui, que o céu não é mais aquela bola, aquela bexiga, aquele côncavo em torno da Terra. O céu se expandiu, né? Ele é infinito, ele está ao infinito. A gente sabe que o universo, a gente não tem noção do final do universo. Então, e aonde está o céu, como diz Kardec aqui, né? É fácil a gente responder: o céu está em toda parte. A gente imaginar um céu, né, como as doutrinas antigas queriam imaginar, onde as almas vão cumprir, vão passar por alguma missão. Para nós, espírito, o céu está em toda parte. Podemos reencarnar num mundo inferior, num mundo superior, podemos reencarnar em mundos, né, que não precisa mais do corpo físico tão material como somos. Então, isso tudo é o céu, né? Então, como ele diz aqui, o céu está em toda parte. Continua: nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser. Quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível no espaço, que nulo mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que 1 minuto da eternidade. Então ele está dizendo aqui, né, das religiões, das doutrinas, que no começo do capítulo nós comentamos, que acreditavam que o mundo, a Terra, a nossa Terra, era o centro do universo, e o céu estava ao nosso centro. Então você estava preso num ponto imperceptível do espaço, como ele diz aqui. A ciência vem nos provar que a Terra, né, é um pontinho perdido no espaço. Então, como que a gente vai entender, né, ou achar, né, que essas doutrinas estão certas ou erradas? Então, continuando: como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo durante e depois da humanidade terrestre, sem vida nem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Então ele está citando a doutrina que acredita que a Terra era o centro e que o céu ficava perto aqui, em volta, em torno da Terra. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Então também, como a gente comentou, né, se alguém desencarna e vai para o céu, está todo feliz lá sentado numa nuvem, será que vai ficar feliz sabendo que o seu filho, seu irmão, está sofrendo aqui ou está sofrendo no inferno, como as doutrinas pregam? Então não existe uma felicidade verdadeira você estar num lugar sabendo que aquele seu ente querido está sofrendo em outro lugar. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas, dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Então, isso choca o coração da gente, saber que quem é feliz e quem está sofrendo vai continuar sofrendo e nada podemos fazer. Continuando: admira que o egoísmo reine sobre a terra quando não mostra o céu. Então, se mostrar um céu desse, lógico que vai reinar o egoísmo, né? Continuando: quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus, quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Então, se você pensar que Deus restringiu, prendeu todo mundo num mundinho fechado, com o céu em volta, né? Quem tem a encarnação boa vai para o céu, quem tem a encarnação ruim vai para o inferno e não tem mais chance de mudar. Então, como ele diz aqui, é mesquinha essa ideia de Deus. Como é que Deus, na sua grandeza, no seu conhecimento, na sua bondade infinita, vai permitir que alguém fique feliz sabendo que o seu ente querido está sofrendo, ou que aquele que está sofrendo não tem chance de mudar, de recuperar? Então, né,
A ideia, como diz aqui, né, a ideia sublime que o Espiritismo faz, porque o Espiritismo pensa de maneira diferente. Quanto à sua doutrina, engrandece as ideias e amplia o pensamento. Então, a doutrina do Espiritismo engrandece as ideias, amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Então aí, né, nós estamos colocando que a doutrina pensa assim, mas será que é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois e, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência. Então, a doutrina espírita vê a razão, vê a revelação e compara tudo isso com a ciência, né? Então, a ciência também acompanha. Aí ele pergunta aqui, entre duas doutrinas, das quais uma a mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha. O bom senso diz de que lado está a verdade, que confrontando-as, consulte cada qual a sua consciência e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas dir-se-á, porque Deus não lhes revelou o princípio da verdade. Então ele está colocando aqui, se a gente perguntar para a nossa consciência, a gente vai saber qual que é verdadeira. Né? Uma fala que Deus é mesquinho, que prendeu todo mundo, é egoísta. A outra abre todo o seu conhecimento, ensina, né, tudo, como você pensar, como você fazer, qual que é a religião verdadeira, vamos dizer assim, a religião boa, né? Qual que seria? Então a nossa consciência vai dizer se a gente perguntar isso, se a gente for atrás, né? Aí continuando aqui, por que Deus não revelou isso logo lá no começo? Porque os espíritos ainda não tinham uma evolução suficiente para entender, né? E aí, né, a continuação pela mesma razão, porque se não ensina à infância, o que se ensina aos de idade madura. Então você não ensina para uma criança aquilo que você tem que ensinar para um adulto. Não tem como a criança entender aquilo, né? Por isso, Deus não revelou tudo isso desde o início. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Então Deus foi revelando gradativamente, limitada, um pouquinho de cada vez, né, para que as pessoas conseguissem, para que os espíritos que somos nós, conseguíssemos evoluir. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que, de então por diante, se engrandeceram em inteligência. Então a gente aprendeu alguma coisinha no passado e hoje estamos aprendendo mais um pouco. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Então, antes da ciência, ficaria difícil de entender isso, né? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes da astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Então, tudo isso são perguntas que a gente pode colocar na nossa consciência e ver que nós estamos evoluindo aos poucos também. Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Então, como que a gente ia pensar numa vida feliz num lugar fechado, num lugar circunscrito, como ele diz aqui? Não compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, ou o universo era mais vasto para a sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade e, embora sábia até então, não o satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens
de pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Então, um absurdo alguém querer governar os homens, no caso aí, Deus querer pensar que os homens não iriam querer governar, Deus querer governar os homens, sem ver que os homens iam progredir, que as ideias iam melhorar. Então, o progresso é de acordo com a evolução. Não adianta você querer governar um povo achando que esse povo é tudo criança. Embora a gente tenha governos aí que acham que nós somos todos bobos, mas, sem comentar na política, não somos crianças, nós estamos evoluindo e aprendendo. Nesse item aqui no meu, ele cita para a gente ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre as muitas moradas da casa do meu Pai, que é mais ou menos o que a gente comentou por aqui também. Diferentes estados da alma ou do espírito na erraticidade, a gente também comentou. Diferentes categorias de mundos habitados, está lá no Evangelho. Destinação da terra, causas das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundo de expiação e de prova, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Então tudo isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro de Kardec sempre completa o outro. Então a gente, no Evangelho fala de uma determinada maneira, aqui ele comentou de outra maneira, mas todos têm o mesmo fim, o mesmo objetivo. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos a atenção. Na próxima aula a gente vai falar capítulo 4 sobre o inferno. Que Jesus abençoe a todos.